Boa noite, Cecília Santoro. Tudo beleza, minha gente? Todo mundo por aí? Estão gostando? Rafael Egídio, eu sou seu fã. Galerinha de Anápolis, estou gostando de ver. Uau! Como assim, gente? É porque eu vou quebrando os pedacinhos. São as minhas gotinhas de chocolate. Aí eu quebro elas, senão, né? Será que a Shinobu, ela criou uma live pra ela lá? Ou ela... A Shinobu tá me usando pra depois criar uma live pra ela, gente? Gente, eu... Olha o Covid. A gente compra um pacote de 1,5 kg quase de chocolate. São umas gotinhas de uma marca famosa aí. Eu não sei a marca, depois eu posso ver, me manda mensagem que eu mando. Eu dava uma gotinha menor para os meninos, de vez em quando eu dou. E aí, como eles não estão comendo mais, eu tô comendo tudo, porque senão vai perder, né? Mas eu vou cobrando ele. Eu não compro ovo de Páscoa, porque o pacotão é 1,5 kg e tanto de chocolate. E eu prefiro. Eu só me engasguei aqui. Gente, estou guardando a minha querida Shinobu, tá? Parece, Luiz. É bem uma bolinha, uma gotinha de chocolate. Quem vier aqui na escola, depois eu dou umas. Ó, vamos falar com a Shinobu, quem sabe? Ela entra todo sábado, hein? Já pensou? Fernando, eu anotei sua pergunta aqui para passar para ela, achei bem interessante. Ah, é legal isso aqui. Os meninos, quando terminam as aulas agora que a gente está fazendo online, que eu gravo vídeo, falam, nossa, eu tô tão feliz com a sua aula porque eu vou comer seu chocolate que eu ia te dar. Aí teve menino que já mandou vídeo, pelo amor de Deus, não come não, guarda pra mim. Tadinho deles. Shinobu. A Shinobu não entrou na live, hein, minha gente? Eu acho que... Ah! Que legal. Aqui temos Shinobu. Agora mesmo ela vai me convidar para fazer uma live dela. E Shinobu... É legal mesmo, hein, Fernando? Se a gente tivesse algum livro, alguma coisa com ideias, né? Eu tenho, depois me manda mensagem que eu tenho um material que já me enviaram de algumas ideias. Tem que saber se tem algum livro. O Fábio já tenta falar isso com a gente já. E depois se tem algum livro, alguma coisa com material para aula coletiva, com ideias. Tem que fazer o curso do José Márcio, já começa aí, para falar de aulas coletivas. Grande José Márcio. Queremos você aqui de novo, hein, cara? Foi muito legal. Eu acho que ele tá por aí. Ah, Shinobu, eu mandei aqui o convite aqui para você. Só tomara que não dê problema como a de ontem. Shinobu, depois a gente pode criar, se todo mundo aqui fizer parte do grupo do Método Suzuki Brasil, Associação Musical Suzuki, ou acho que não sei se tem um do violino. Shinobu, tem como você me enviar a solicitação, mas eu vou te mandar aqui de novo, tá bom? Mandei de novo. E as pessoas ir dando as ideias. Oi, Ah, tudo beleza, mocinha? tudo bem? Beleza. Então, agora não, só não me lembro onde estávamos falando, mas acho que era basicamente sobre as dicas e ideias de montar, da montagem das turmas e tudo mais. Eu acho que até é interessante você falar sobre isso. Eu vou falar até por mim, né? Porque eu acho que é uma das partes mais desafiadoras como professor Suzuki
Acho que até a gente estava discutindo um pouquinho antes, tipo assim, de ideias, de como fazer, porque cada pessoa tem a sua personalidade, de como Sim. trabalhar, Hum, não vou falar prioridades, mas algumas coisas de como ver na aula, né? aham. E isso é muito bonito, porque muito legal, porque a gente vai vendo ideias de outros professores e tudo mais, a gente tenta colocar algumas, eu vou falar por mim, comigo não funcionaram. Eu não sei se. E aí entra a própria experiência, como você falou, eu já fiquei aqui interessante, porque agora eu já creio que eu já tenho uma experiência maior de já tentar aumentar o repertório das minhas turmas, né? E Uhum. vai ser até legal, porque tinha algumas crianças que já estavam chegando no momento que eu ia mudar de turma, eu já sei que não. E nesse tempinho que a gente estava aqui, eu já fiquei pensando, gente, faz muito sentido deixar eles, porque para as crianças que estão, especialmente de 3, 4 anos, que normalmente vão ficar mais tempo, talvez, nessa turma, observar as crianças que estão progredindo, né? Exatamente. E aí eu queria fazer uma. E aí entra mais uma que eu fiquei pensando aqui. Minha cabeça sabe que eu sou meio. Mas as suas aulas coletivas, elas acontecem em sequência de horários? E se isso acontece, você faz, tipo assim, dos mais iniciantes e as próximas turmas mais avançadas, ou dos mais avançados e as próximas turmas mais iniciantes? É, Como é que você é, já fez? Como é que é? aham. E por quê? No nosso estúdio funciona começando com os alunos do segundo e terceiro volume, às 10 horas, e às 11 horas é do primeiro volume. E, ao mesmo tempo, as crianças da pré-estrelinhas estão com o Fábio na outra sala. E, às vezes, o deles acaba um pouquinho antes, às vezes até acaba depois, né? Mas aí todas as crianças, na hora que chega, passa perto da nossa sala, eles podem entrar e assistir. E aí, em geral, o que está acontecendo? Os alunos do segundo, terceiro volume ficam para o primeiro volume. E aí é uma especialidade assim que eles gostam bastante, que as crianças do segundo volume podem tocar segunda voz. Ah, boa. Eu ensino eles a tocarem segunda voz, eles ficam orgulhosos de poder tocar segunda voz no primeiro volume. Isso é uma coisa interessante porque ainda tô nessa fase de teste e tudo mais. E aí tem duas coisas que eu achei interessante, assim, as minhas observações pessoais. Eu fiz durante um ano, eu acho, eu comecei com as turmas dos iniciantes e depois as outras, porque aí eu pedia para os pais ficarem com as crianças depois, porque pedir para eles chegarem mais cedo era difícil. E aí, esse semestre, o semestre passado, eu já fiz o contrário. Agora eu estou começando com os mais avançados, pedindo para eles ficarem para as outras turmas. Então, como são 3 turmas, os que estão no livro 2 ficam para as primeiras, aí eles já querem ir embora, aí os que estão nessa segunda turma ficam para a terceira. E aí eu sempre, antes de acabar a aula, eu peço para aqueles que ficarem, tocar alguma das músicas que a gente fez antes, ou algumas das mais avançadas deles, para tipo assim, olha, gente, é aqui que a gente É quer aí ir. que vai E tá sendo chegar. muito legal a experiência, porque fica aqueles assim, né? E é muito bonitinho isso que você falou das orquestras, porque por mais que a minha comunidade ainda seja pequena, mas o tanto que os meninos começam a saber o nome de todo mundo. Tipo, aquele fulano, eles falam os nomes, tem alguns que falam até o sobrenome. Eu fico assim, gente, nem eu não sei o sobrenome do menino, os meninos já sabem. Tem uns que já chegam assim. Teve uma menininha, foi muito engraçada, com 3 ou 4 semanas que ela estava aqui, ela já chegou assim, Ricardo, eu já sou amigo da fulana, da fulana, do fulano. Ela chegava nas criancinhas depois, você quer ser minha amiga? Quero. Tá bom, então você é minha amiga. Gente, é muito engraçado. E essa criança em específico está sendo muito legal, porque por ela observar os outros e o pai dela faz isso, ele chega mais cedo para ela assistir às aulas, que ele é violinista, então ele entende um pouco esse poder da observação. Uhum. Acho que ela tem uns 5 ou 6 meses que está aqui na escola, ela já está me mandando vídeos das músicas do livro 2. Ah, tá. E aí foi muito legal, porque hoje a gente fez uma aula online e eu já pedi para ela participar, né? Então ela estava toda orgulhosa, porque, nossa, eu já estou indo para a aula do livro 2. Então está sendo muito legal, eu estou sentindo muito isso. As Aham. crianças esperarem para tocar na próxima turma, para darem o exemplo, né? Mais boa é essa de fazer segunda voz. E isso faz parte, eu acho, de uma das habilidades. Você
essa responsabilidade, né? De dar o exemplo, Uhum. de não atrapalhar a aula, né? Você quer falar algum pouco sobre isso? O que você acha? Deixa eu começar com essa observação, né? Quando a gente estava morando em Iowa, na hora que a gente tinha uma apresentação da escola inteira, que vai ser tudo por grupo, né? São 600 alunos que vão subir no palco. E aí, crianças que tocam só na Brilha, Brilha, só chega mais para o finalzinho, né? Para fazer o ensaio. E aí tinha uma criança que tinha chegado lá e estava sentada assistindo as primeiras músicas, que é o mais adiantado. E nesse ano era o ano que estava o terceiro movimento do concerto de Mendelssohn. Aí ela estava sentada lá, quando terminou, ela falou assim: essa é a música que eu quero tocar. Menina de 4, 5 anos, ela falou assim: essa é a música que eu quero tocar, viu? Falei, muito bom. Tem vários caminhos, né, até chegar Uhum. lá, mas vai demorar um pouco, né? Mas é esse o objetivo que a criança tem que ter, Você tem que ter. que é gostoso para eles ouvirem e ter onde eu quero chegar. Shinobu, Oi, Shinobu, o seu som. Você apertou alguma cortou? coisinha aí? Não, não mexi em nada. Ficou bem baixinho, parece como se tivesse tampado o microfone. Não Fala de mexi em novo. nada. Alô? Tá bem baixinho. Para quem Ixi, tá ouvindo eu bem e a Shinobu bem. Para mim tá chegando dela só um pouquinho agora. alô? Não mexi em nada. Engraçado, para mim aqui, ó, o pessoal tá falando que tá normal, então vai. Eu vou ficar aqui pertinho aqui para te ouvir. O meu aqui Tá. ficou bem baixinho. Então pode Então, continuar. essa é a parte que eu faço bastante trabalho de eles sentirem, porque tem gosto musical, né? Tem crianças que gostam de uma música e tem crianças que não gostam de algumas músicas. Tem muitas crianças que não gostam de moto perpétuo, não gostam de estudo, porque é muito repetitivo, né? Muito mecânico, assim, pouca frase musical e repete muitas notas iguais. Tá dando para ouvir? Nossa, para mim aqui não tá ouvindo nada. Calma aí. Fala de novo. Eu estou falando. Tá, dá para Nossa, ouvir? que vamos ver. Karine, se você estiver por aí, acha o meu microfone, meu foninho de ouvido, um foninho. Eu vou ter que ficar com a orelha aqui assim, ó, para te ouvir até ela achar. Continua falando alguma coisa aí, mocinha. Tá. Então, como fazer para a aula em grupo ficar interessante? O que você acha? O que a gente pode fazer para ficar mais interessante? E aí, o que eu faço em grupo é, por exemplo, tocar Brilha, Brilha, Estrelinhas. Cada pessoa só toca uma nota. E aí, vai ter que ir passando de nota em nota e não pode tocar mais do que uma nota. A brincadeira fica bem divertida. Foi aqui. Ai, que bom. Aí Agora também o negócio faço aqui muitas é. coisas que, por exemplo, corrigir sem falar nada. Aí a criança começa a ficar acostumado, por exemplo, e aí só olho para ele, dou o primeiro passo, eles já corrigem, né? Pode falando aí que eu tô no meio do caminho aqui, vai. Pode ir falando aí, mocinha. Então, tem muitas correções que você não precisa ficar falando. Porque a criança que tem postura ruim da mão, eu dou um passo na direção deles, eles corrigem. Né? Esse tipo de correção acho bastante interessante e produtivo, porque na aula individual, provavelmente cada um dos professores deles deve estar falando, né?
mas vem para a aula, às vezes, ou só na aula em grupo que eles fazem a postura ruim. Não sei. Acho que é muito costume de ter esse tipo de coisa. Ou eles estudam assim em casa e fazem bonito só na frente. Muita coisa que assim não funciona desse jeito. É o que eles fazem em casa que vai aparecer. Ah, legal esse negócio de falar do que aparece em casa, porque eu não sei com quem que eu estava conversando esses dias, até nesse momento da quarentena, dessa parte de aulas online. E aí ele falou que, eu não sei quem que falou, se foi aqui nessas lives, porque agora a gente está vendo tanta coisa, mas falou assim que pediu para os pais mandarem vídeos, tipo assim, eu quero um vídeo de 3 a 5 minutos de como você pratica com o seu filho em casa. E aí você começa a ver, e eu até vou colocar essa ideia em prática nessa próxima semana, porque aí realmente a gente vê o que está acontecendo, né? Porque no nosso caso de violino, se o menino está estudando sentado, se o pai está de um jeito que o menino está olhando para baixo, e essas coisas, a aula coletiva é onde que mais reflete, né? Porque ninguém está olhando para ele ali, ele está de boa, de repente. Aí eu falo que é o aluno, o violinista batoré, que ele parece que já está com as mãozinhas já tortinhas, e fica complicado. Então, eu achei interessante essa ideia de fazer isso, porque na aula coletiva é o que mais aparece, né? Uhum. Você dá para ver É. o resultado disso, né? É isso mesmo. Shinobu, eu queria, eu não sei, eu perdi uma boa parte aqui, mas eu acho que não foi o que você falou, mas eu achei interessante a pergunta de alguém aqui, uma situação. Eu não sei se você tem alguma outra coisa que você já quer Não, complementar, eu acho se que eu, você se pode fazer a pergunta. tá tranquilo, mas eu achei interessante, alguém colocou alguma coisa bem legal aqui, assim, de que tipos de situações embaraçosas a gente já pode prevenir para não acontecer numa aula coletiva. Eu não sei em que sentido, qual é a história da pessoa que colocou, eu não me lembro se foi o Fernando, mas assim, que dicas você dá para gente, para coisas não acontecerem, que podem criar situações embaraçosas numa aula? Deu para entender? Não sei, porque eu não tenho lembrança de eu ter passado Uhum. em situação embaraçosa. Uhum. E depois até não sei quem foi que colocou essa pergunta, se quiser talvez colocar de alguma maneira que dê para a gente entender. E aí eu queria ver com você o seguinte, em questões dos níveis que você, só para complementar, você falou que Uhum. tem um nível que é o primeiro, que vai até mais ou menos 20 criancinhas, o outro, teoricamente, vai até o final do livro um. Esse de volume um tem mais ou menos até. Não, 20 não tem, tem uns 15, no máximo 16 pessoas. E aí você coloca, porque eu ia falar 20 criancinhas, mas aí é bom até saber disso, o seu limite de aula, que era uma coisa que eu ia te Porque perguntar depois. na sala, com os pais e todo mundo, cabe confortavelmente umas 16 crianças e ainda consegue fazer movimento, né? Uhum. E aí, no caso, as turmas mais para cima, você divide tipo livro 2 e livro 3 junto. Juntos. Uhum. E E aí você aí, tem. do quarto, daí passou do terceiro. Quando vai para o quarto, quem faz aula em grupo é Fábio. Ele que lidera. Legal. Uhum. E que tipos de atividades você faz nas suas aulas que você vê que consegue reunir, criar uma comunidade entre as crianças, que eles tipo assim, para eles se conhecerem melhor, como que, digamos que, por exemplo, porque eu vou falar de uma situação até que já aconteceu comigo. Eu tive uma aluna extremamente tímida e a mãe dela fazia tudo possível para ela vir para a aula coletiva. Eu passei por ela o que você conta do Gui, de não conversar com você. Ela era Uhum. tão tímida que ela ficou, sem brincadeira, uns 3 meses, conversando só o básico comigo, era só no e tal. E aí a mãe dela começou a trazê-la nas aulas coletivas, e aí ela vinha, a mãe dela que tinha que levar o violino para eu afinar, porque ela não tinha coragem de andar no meio das crianças. E aí eu afinava e colocava lá no último lugarzinho, que seria do jeito que eu monto a minha sala, porque, tipo assim, tá todo mundo, ninguém vai ver ela. E ela Ah, ficou, eu acho que ela só, a primeira vez que ela ensaiou, e eu até me assustei, porque a mãe dela foi trazendo ela durante muito tempo,
quando a gente foi fazer, tipo, já quase o ensaio geral da nossa apresentação final, que aí já tinha, tipo, 30 crianças na sala, e aí ela tocou, porque, tipo assim, eu acho que ela viu que ninguém ia reparar nela. E aí eu tentei fazer algumas atividades para, tipo, tentar juntar, mas não deu certo. Você tem alguma coisa, tipo assim, a criança, a primeira aula dela, para ela se sentir confortável, como é que funciona esse trabalho para você? O que eu tenho experiência assim com as crianças mais tímidas é que primeiro precisa calar a boca dos pais, né? Porque eles Boa. ficam Não era falando. o caso dessa, mas isso aí Primeira eu coisa já que vi, eu acontece, sinto isso. os pais vêm e falam assim, é porque ela é tímida, ou ele é tímido. Então, eles já estão dando desculpa por eles para não precisar conversar, né? Então, primeira coisa assim, eu estou fazendo pergunta para seu filho, não estou perguntando para você. Como é que chama? Quantos anos tem? Blá, 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 que escola vai, né? E ele vai ter que essa criança tem que responder. Então, é por isso que eu estou falando assim, precisa pedir para os pais pararem de dar desculpa por eles, né? Timidez, sim, existe. E tive uma aluna, assim, que ela falava assim, eu não vou tocar no recital, eu não quero tocar sozinha. Aí não sei o que, assim. E aí a gente preparou, ela estava tocando muito linda, no dia quando ela tinha que subir no palco, ela falou assim, Shinobu, eu não vou tocar. Daí eu subi junto com ela. Se tiver mais pessoas, você toca? Aí eu pergunto para as crianças que vão apresentar quem gostaria de tocar com ela tal música. Daí tem uns e outros que levantam a mão e tocam juntos. E aí foi o recital, ela tocou super bem, né? E ela saiu satisfeita, né? Então, timidez de assim, não querer enfrentar alguma coisa assim, e ir contornando, porque aos poucos, na hora que a gente cresce, dependendo da profissão que você vai ter, quer dizer, maioria, qualquer profissão você tem que saber falar na frente das pessoas, né? E aí a gente viu que tendo mais outras pessoas, não importa se está fazendo segunda voz ou está tocando a mesma voz, tendo mais outras pessoas no palco, ela ficava mais calma. A gente Interessante. teve que, E a essa, gente teve que empurrar ela assim para aula em grupo, assim, empurrando com o violino. Ah, que sua mãe vai ter que dar de mamar para outro bebê, e aí você vai entrar, pum, assim, para dentro. mas essa minha foi um caso, porque eu já tive esse tipo de caso dos pais, aí eu tenho que, até algumas vezes eu falo, fulano, não mamãe, me responde essa, eu estou perguntando para ela, a gente tem que ser, vamos falar assim, um pouco até mais duro, eu já tive que fazer isso com alguns pais mesmo para tirar essa coisa que é a criança que tem que falar, mas essa em específico foi muito engraçado, porque a mãe dela deixava, tanto até na aula, ela não falava nada. Quando eu perguntava para a criança e a criança não queria falar no ouvido dela, não, você que vai falar para o professor, eu não sou sua voz. Então, foi um caso que foi muito engraçado para mim de ver que ela esperou o momento certo de se camuflar, assim. E foi engraçado porque ela tocou no recital, a gente fez 2 recitais, um individual e um coletivo. Ela subiu no palco como se nada tivesse acontecido, tocou. E aí, depois do recital, foi o mais bonitinho, porque aí eu vi ela conversando com as outras crianças. Eu falei, ela tá enrolando. Eu acho que ela estava me testando, sabe? Mas, no caso, tipo assim, vai começar uma criança nova na aula coletiva, não tem nenhuma uma coisa tipo de um acolhimento, nada que você... Como é que... São só ideias para mim, para nós. Você tem algum tipo de atividade? Muitas vezes, assim, atividade que não precisa falar, fazer atividade tocando é válido, né? Porque abrir a boca que talvez seja difícil. Por exemplo, no caso do Guigão, ele não falou comigo por 2 anos. Então, no meio do caminho, eu aprendi, tá bom, eu tenho que dar opção para ele. Ele responde assim ou responde assim, né? Legal. E para você, Shinobu, quais são os maiores desafios de uma aula coletiva?
Você, como professor, como exemplo para as crianças? Porque na minha pequena experiência, mas para mim é a aula que mentalmente eu mais saio depois assim sem energia, porque para mim exige muito, assim, é a aula mais legal, eu acho muito bonita, só que a minha energia mental que eu gasto depois das aulas, tanto é que, por exemplo, as minhas aulas aqui são no sábado, eu não eu cheguei a dar uma aula para algumas crianças depois, que os pais não tinham tempo, eu tive que alguns até cancelar os pais, passar para outros professores, porque eu não eu tipo tava exausto mentalmente depois. Então assim, porque eu queria dar o exemplo, você observar tudo que está acontecendo. Então, para você, quais são os desafios para um professor para dar nas aulas coletivas? E aí eu quero ainda até ficar menor ainda, especialmente assim para os iniciantes e vamos colocar intermediários assim, porque eu acho que eu creio que seja um pouco diferente as abordagens, né? O que é para você nesse sentido? É difícil, mas como você curte muito, no fim você acaba aproveitando. Eu estou prestando atenção em todas as crianças, mas é o dia que eu gosto de dar aula. No sábado, para mim também, né? Porque assim todo mundo vem e observo, e aí eu já deixo mais ou menos assim pré-estabelecido. Esse semestre quero trabalhar tonalidade, ou esse semestre quero trabalhar a frase, né? Então eu vou mudando, mas assim não o precisão rítmica. Então eu já tenho ideia do que eu quero trabalhar naquele semestre. Todos os sábados eu vou salientando qual é o ritmo que eu quero trabalhar, etc. Então, na hora que eu estou na frente das crianças, já tenho uma ideia do que eu quero ir montando para aquele semestre, né? Eu acho que ajuda bastante, porque não é na primeira aula, não é na segunda aula que eles aprendem a fazer isso, né? Leva tempo. Então, eu penso assim, mais ou menos no semestre, e a gente tem a apresentação no final de cada semestre do grupão, né? Então, o que eu quero mostrar que a gente melhorou? Então, eu vou trabalhando assim, aos poucos. Então, como vocês conseguiram fazer semana passada isso aqui, eu quero acrescentar mais esse. E aí eles falam assim, nossa, Shinobu, está cada vez mais ficando difícil. E aí, na próxima aula, quando eu estou falando exatamente a mesma coisa, eles chegam e falam assim, Shinobu, está muito fácil. Né? Que legal. Então, aí a gente percebe que aí eles vão conquistando as coisas. E essa conquista, às vezes, demora um pouco mais, depende da criança. E tem criança que consegue muito demorado e tem criança que consegue rápido, mas não são todos juntos, né? E aí que vem aquela coisa importante, é o som do grupo. Não adianta só uma pessoa tocar bem, duas pessoas tocar bem. Todo mundo tem que chegar lá. Então, vamos ajudar para ficar legal, né? Então, o que eu fiz nessa última aula, quando fiz ao vivo, né? Antes de ter todo esse problema, era assim, tem que assistir o líder. E aí eu fiz, acho que na Remando Suavemente, eu alterei o ritmo, assim, quer dizer, puxei, encolhi, fiz mais rápido. E todo mundo tocou. Impressionante, todo mundo conseguiu me acompanhar. Isto é, assim, legal. todos eles estavam olhando para mim, porque daí, para poder fazer isso, então eu comecei a mudar de lugar nas 2, 3 aulas antes, né? Quem está me olhando? Porque tem uns que não olham, certo? E se não olham, eu não posso fazer esse tipo de comando. Aí, na terceira aula, mais ou menos, ou quarta aula, eu falei assim, quem não está olhando vai ficar para trás ou vai ficar para frente, né? Porque eu não sei o que eu vou fazer. E foi assim. E aí eu comecei a tocar e eles me seguiram. A gente fez tudo isso, a música inteira, bem juntinho.
Aí falei assim, nossa, que legal, né, que aconteceu. Eu alterei o tempo todo, a pulsação da nota, e vocês todos tocaram junto comigo. É, saiu legal, né? Que não sei o que, isso, aquilo. Então, esse a conquista, né? Porque eles estão olhando para poder fazer uma coisa só. Uhum. E E interessante isso, só fazer um. Interessante isso que você falou, porque é uma coisa que eu estava pensando esse último semestre, em pensar tipo, em uma habilidade, alguma coisa para trabalhar a longo prazo, né? isso. Porque eu comecei a fazer isso aí, eu falei, nossa, faz muito mais sentido do que tentar fazer algumas coisinhas menos pontuais, mas não fazer uma sequência a muito longo prazo. Não é de uma aula só para outra, mas É, é pensar muito legal. Então, isso, ótimo, bom saber que isso é legal, isso é muito bom, porque eu senti uma grande diferença nos meus alunos, especialmente disso. Eu tenho, na minha cabeça, e especialmente depois que eu fiz filosofia de novo, em 2018, que a gente falou muito de concentração, eu tenho comigo isso. Concentração é o que a primeira turma tem que saber. Então, olhar para você, saber a hora que vai parar. Então, eu tento fazer todas as atividades voltadas para isso. E aí foi muito legal, porque mesmo quando eu dava aula em projetos sociais, tipo, na minha cidade que eu estava, quando eu vou para lá e dou aula no conservatório lá, o ano passado foram 180 crianças no palco, com 4 bom. ensaios, e a gente fez até bolo de limão. E aí na primeira aula eu já cheguei falando assim, gente, eu vim aqui, eu saí de Goiânia, vim para cá, são 300 quilômetros, eu vim a pé, então eu estou muito cansado, então, e além disso, então, infelizmente eu sou muito educado, então eu não vou gritar, eu não dou conta, eu vou conversar com a voz dessa maneira, porque a gente vai trabalhar muitos dias, blá blá blá. Aí todo mundo já foi abaixando para ficar olhando, o que esse menino está falando, o que esse professor está falando. E eu falei, eu vim para cá com um objetivo só, fazer todos vocês passarem vergonha na frente dos pais de vocês que vão estar filmando e eu vou colocar no meu canal do YouTube. Aí, então, foi muito engraçado porque todo mundo ficou assim, não, você não vai me passar vergonha. Eu falei, vou. E aí começava o ensaio e eu pegava o Allegro, algumas músicas que tem esses retardantes que tem que esperar, e aí naquilo ali eu parava, fingia que ia, e aí um entrava e falava, nós somos um grupo, nós somos uma equipe, ninguém, se um passar vergonha, não é ele, é todo mundo, então todo mundo concentra. E foi muito legal, porque no último dia, quando a gente tocou bolo de limão para fazer aquela última nota, inclusive vou mandar pro Rafael depois, ficou legal pra caramba. Que bom. E aí eu ficava brincando, eu fiquei uns 40 segundos para fazer ela, eu ficava brincando que ia subir, e um amigo meu gritando, vai, vai! E aí os meninos tudo assim, não vai um, foi muito legal, porque tinha pai que depois falava assim, gente, o que aconteceu nessa aula, nessa questão de trabalhar só concentração, que eu não trabalhei parte técnica, nada, foi concentração. Fez a diferença que chegou a mãe e me falou assim, nossa, o que meu filho não aprendeu em um ano, ele aprendeu em 4 dias simplesmente porque ele aprendeu a se concentrar para fazer as coisas. E aí ele começou a prestar atenção no que ele fazia, né? Então é muito legal essa ideia de trabalhar uma habilidade em si, porque é o que faz diferença no nosso trabalho, né? É. E as crianças aprendem isso através do instrumento, mas eles levam essa concentração para as coisas da escola. Uhum. Né? E a Ruth até colocou aqui, nessa questão de você falar do objetivo, você fica comentando com as crianças qual é o seu objetivo, qual é a habilidade, ou aquilo vai? E quem precisa saber o que eu estou trabalhando sou eu. Aham. Mas Algum pai inconscientemente, eu acho que vier vai perguntar. fazendo... Se algum pai vier Inconsciente. perguntar, eu posso falar para ele que esse semestre eu estou trabalhando isso, aquilo. Mas ninguém pergunta, viu? Todo mundo acha interessante. Hoje, cada vez que eu venho aqui, aprendo mais, não sei o quê. Os pais gostam de vir também, assistir. Uhum. E, Shinobu, alguém comentou, acho que no final, enquanto eu não estava aqui, existe na questão tipo assim, de atividades, de tudo mais, existem livros, fóruns, alguma coisa que para se ter mais contato com outras atividades? Tem algum material assim para isso? Para aula em grupo? Você sabe se tem algum livro? Porque algumas pessoas perguntaram um pouquinho antes. Tem algum livro? Tem alguma... Eu não sei. Eu não conheço. Inclusive, eu ainda vou fazer
um convite a todo mundo, porque nós temos as comunidades, né, no Facebook de professores do Método Suzuki, e depois a gente tentar fazer isso, das pessoas compartilharem as atividades que fazem e tudo mais, porque é interessante isso, né? Porque a gente precisa ter muita carta na manga para trabalhar com criança, muita coisa. Exatamente. É. Tem muita coisa que eu inventei, tipo, na hora, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso aqui e ficar legal? Aí você tem que inventar alguma coisa, sair daquilo, e a maioria delas vieram de algumas, como se diz, de assistir as suas aulas. O Rafael Egídio, que está aqui também, que eu já fui lá em Brasília, assisti muitas aulas dele, eu falo, nossa, você tem que pegar de muita gente, você vai ver no que trabalha, o que funciona nessa hora, então a gente tem que ter muita coisa, né? O que você gosta Uhum. de fazer? E como é que você consegue trabalhar, assim, transmitindo o gosto? Porque primeiro você tem que gostar para poder mostrar que você gosta disso, né? Uhum. Se não, Isso isso é até interessante falar. Como é para você o porte, vamos falar assim, de um professor quando ele entra numa aula coletiva? O que ele tem que transmitir, que as crianças têm que ver nele, assim, no caso? Vontade de querer fazer aquilo? Como é que é? O que com você vê? certeza. Eu acho que todo esse o tipo de vontade que a gente tem, eles absorvem bem. Se a gente não está muito legal, naquele dia a aula pode até não render muito. Uhum. Simplesmente pelo fato Uma do coisa professor, assim né? que fica na neura, né? E não precisa colocar em palavras, eles sentem. Essa sensibilidade o humano tem desde bebês. Quando os pais não estão bem, bebês choram. E aí a gente fala assim, eu não sei por que ele está chorando. E é porque ele está sentindo que a gente não está muito legal. Isso é interessante. E o que mais você acha que o professor tem que estar preparado para uma aula coletiva? Então, primeiro que as crianças deveriam estar no seu comando, né? Porque para as coisas funcionarem, para eles poderem aprender, na hora que você propõe alguma atividade, eles têm que fazer o que a gente está propondo. Se um não concorda, ou então tem uma criança que fala assim, foi ele quem errou, e aponta para essa criança. Daí eu proíbo esse tipo de atitude. Falei, eu estou vendo aqui na frente, eu sei quem errou, então você não precisa fazer isso para mim, né? Eu brinco, eu chamo que tem vários tipos de violinista. Tem o violinista da lua, que é o que não olha pra gente, está olhando pra lua, só que sem citar nomes. Aí eu falo que tem o violinista curió, que é o curioso. Que ele vai parar um grupo inteiro para fazer um comentário sobre outra criança que está se esforçando. E isso a gente não pode fazer isso. A gente está num grupo, né? Aí acontece muito disso. Algum vai falar alguma coisa, será que temos algum curió aqui? Não, professor, não tem nada. Então, alguns eles tá neles a vontade de comentar tudo, né? E aí as coisas vão abaixando, mas é uma parte muito difícil, né? Das crianças, porque eu acho que isso vem de escola, vem de outros ambientes, Tem né? em vários lugares. Então, cortar esse tipo de má costume, né? Porque tem que tá todo mundo se esforçando na hora que toca na frente, porque a gente estudou, tem certeza de que vai sair bem para receber elogios, certo? Aí teve, muitos anos atrás, teve uma criança, a gente propôs assim, vamos experimentar fazer na frente, cada um toca, em grupo, assim, fazendo círculo, cada um se levantava e tocava. Aí teve duas crianças que, enquanto esse menino estava tocando, ficou conversando. Sim. Aí, na hora que acabou de tocar, o menino que tocou começou a chorar. Falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Daí fala assim, você ficou triste por quê? Porque eles ficaram conversando, porque não sei do que. Falei, pois é, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele, que estava conversando, levantar e tocar. Agora é a vez dele tocar. E aí eu quero que você faça exatamente o que ele fez para você, tá? E aí fizemos. Daí, na hora que acabou de tocar, o menino que tinha conversado na primeira vez falou assim, poxa, a sensação não é boa mesmo, né?
Falei, pois é. Então, naturalmente, ele não sentiu bem, ele acabou chorando. Então, agora você vai pedir desculpas para ele. E você recebeu exatamente a mesma moeda e a sensação não foi boa, né? Então, tudo em paz, cada um pede desculpas e ficamos aqui, mas é para você aprender na próxima vez como não é legal a gente ficar conversando de um outro assunto. Não é dele que você estava caçoando, mas ele achou que ele estava sendo caçoado. Eu tive essa mesma experiência aqui na escola também uma vez e resolvi da mesma maneira e foi muito legal porque a criança que estava com isso, e a gente estava na aula coletiva, eu falei com todos, porque eu acho que é uma informação para todas as crianças, né? Uhum. E eu só expliquei que aquilo não era bom e tudo mais, e foi isso. Ele não chegou nem a tocar, ele já chegou, nossa, faz sentido, nossa, me desculpa e tudo mais. E foi legal porque todas as crianças que estavam ao redor, nunca mais, todo mundo vai tocar, todo mundo sabe que ele tem que ficar em silêncio. Isso é uma coisa que a gente vai, como você falou, até da questão da respiração. A gente treina essas situações, né, com as crianças, né? Isso é muito bonito, porque eles vão usar isso para o resto da vida, de saber ficar em silêncio e respeitar o próximo, né? E, Shinobu, você falou sobre, no começo, sobre a questão da ansiedade. Você sente diferença das crianças de hoje com as crianças de há um bom tempo atrás em relação a ser mais ansiosas, quererem as coisas mais rápidas? Você sente essa diferença hoje ou não? Eu sinto, sim. Hoje em dia as crianças são mais ansiosas do que antigamente. Não sei, todo mundo acha que aprender as coisas é muito fácil, como eles aprendem muito rápido ali, então eles acham que todas essas coisas está acessível, que eles deveriam aprender mais rápido. E também tem um grande engano de se tocar mais quantidade de música, se ele é melhor, né? Porque eu acho que essa é a coisa que faz muita diferença. Se você tiver uma música, porém toca bem, essa música pode chamar a atenção de todo mundo, certo? Agora, a gente mostra 10 músicas, todas mais ou menos, todo mundo vai falar, toca mais ou menos, né? Então, pensando nisso, como é que a gente consegue trabalhar o repertório das crianças para ficar no nível que a gente fala, tá bom, né? Não é na primeira vez que vai ficar. Na revisão, em várias vezes, voltando lá, é que começa a ficar legal, no domínio. Então, o que eu faço de brincadeira de vez em quando? Não é sempre que eu faço. Mas aí eu peço para... A regra da brincadeira é o seguinte: você vai tocar Brilha, Brilha, Estrelinhas, o chocolate quente. Eu vou fazer pergunta para você, você vai continuar tocando, tá? E aí a gente começa, porque você é aluno do 4º, 5º volume. Brilha, Brilha, Estrelinhas, chocolate quente, é fácil, não é? É. Então tá. Então é isso. Então eles começam a tocar e eu falo assim, que cor é o seu tênis? Aí, Aí já parou, Já né? foi. Já foi. Então, você não sabe quanto que tudo isso é difícil de prestar atenção. Uma vez, depois que acabou férias, primeira aula em grupo, a gente fez assim, fizemos várias perguntas para cada criança e pedi para alguém tocar as músicas que eles conhecem. Tá? E aí a gente acaba de fazer a pergunta para cada criança, aí a gente pergunta assim, que música ele estava tocando, você ouviu? Aí eles ouviram, mas não lembram o que ouviram, porque eu estava conversando. E aí teve, acho que uma criança entre uns 6 crianças, e falou assim, estava tocando Tia Rod, estava tocando isso, aquilo. Falei, poxa, muito bem, parabéns, você ouviu e reconheceu a música e soube dizer o nome da música, né? Porque reconhecer música é uma coisa, às vezes não vem o nome, né? Então, Nossa, muito porque tipo assim, engraçado. E a gente está ouvindo e está ouvindo a conversa também, né?
E às vezes não passa na cabeça deles que essa música é conhecida ou não. Uhum. E nas atividades que você faz, tem alguma coisa que você tenta trabalhar, tipo, não ansiedade, mas uma concentração maior para prestar atenção nisso? Tem alguma coisa que você faça Eu acho que na pensando medida que a nisso? gente vai, na medida que a gente vai trabalhando qualidade, frase, terminar junto, parar junto, fazer ritenuto junto, já trabalha muito essa ansiedade, né? Eu acho que as crianças todas começam a ficar atentos na atividade que eles estão fazendo. E eu não faço nada muito específico só para trabalhar a ansiedade. Porque na hora que a gente começa a pedir mais algo muito específico, às vezes eles ficam mais ansiosos. Legal. E deixa eu ver o que mais aqui. Mas tá, que tipos quando a gente estava falando lá, voltar ainda lá naquela parte que você falou da orquestra, das crianças se reunirem, tem algum tipo de atividade, alguma coisa que vocês façam no ambiente escolar, talvez, para juntar mais essas crianças, para elas se reunirem entre elas, para criar uma amizade? Tem alguma coisa que vocês fazem? Até extra aula, no caso? Ou isso acontece, só deixa acontecer isso naturalmente? Deixa acontecer muito naturalmente, porque às vezes os pais convidam as crianças para passar o final da tarde, no sábado, domingo. Isso acontece bastante, né? Ou então, na última vez nós fizemos a formatura do volume 1, coletivo, de 5 crianças, 5, 6 crianças, né, juntas. E aí, como tocar volume 1 iria demorar o quê? No máximo meia hora, né? Porque escolhi os 3 minuetos e fazendeiro para todo mundo tocar junto. E cada um escolhe uma peça do primeiro volume que não seja essas 4 músicas. Então, teve um que é bem aparecidinho e falou assim, eu quero fazer gavote. Falei, tudo bem, se o professor aprovar, faz o gavote, né? E aí as outras, teve a criança que escolheu Tia Roda, teve alguém que escolheu estudo. E, quer dizer, não vai tocar volume inteiro. Então, a gente pensou assim, meia hora vai terminar, né? Então, uma família planejou, se começa às 3, às 4, a gente está indo para casa. E aí, realmente, aí eu pedi para os pais trazerem um prato feito em casa, não comprado. Então, tinha que fazer em casa. Então, teve algum preparativo antes em casa, né? Não musical, mas que uma comida que as crianças gostassem. E pedi, como eu iria ser 3 horas, falei, não precisa ser um lanche grande, não é um lanche, né? Só para a gente poder juntar e comer, beber juntos e comemorar a formatura. Bom, aí, planejado, ela falou, 1 hora, tudo isso acaba. No fim que a formatura foi excelente, todo mundo tocou muito bem, em conjunto, todo mundo tocou muito bem em conjunto, e aí comemoramos, e aí o grupo das crianças foram para o quintal, e os adultos na sala, 5h30 a gente estava lá ainda, conversando. Era uma reunião de amigos, né? E as crianças se divertindo e os adultos no meio da conversa, assim. E aí, uma das mães fez comentário assim, gente, eu achei que 4 horas estava indo para casa, já são 5h30. Que legal, que bonito, né? Aula em grupo, na hora que a gente começa a convidar a família para vir junto, realmente começa a acontecer muita amizade entre famílias. No nosso caso aqui está acontecendo isso, tá muito bonito, porque a minha comunidade, como eu falei, é mais nova. Agora que eu tenho alguns alunos entrando no livro 3, e para Mogi Mirim foi muito bonito, porque quando eu convidei eles para irem e tudo mais, alguns chegaram a reunir entre eles. Não, vamos tocar, vamos fazer. Eles fizeram rifa,
E eles criaram a comunidade das mães mesmo, fizeram um banner, foram tocar na praça, entre eles mesmo. Aí já começou a chamar, não, vamos lá para casa para a gente treinar as músicas. Foi muito bonito isso. Então, tipo assim, já criaram, já tem um grupinho deles. Então, já tá vindo um outro grupinho agora, que eles já estão se conhecendo, o outro. Tá muito legal. E é muito bonito isso, porque para nós, não sei, eu vou falar da minha experiência com a minha formação como músico, os melhores amigos que eu tenho agora da minha infância, que ficaram, não foram os amigos da escola, foram os amigos do conservatório, foram os amigos que eu tive na faculdade, porque é uma coisa que é muito forte, né? É. E isso, se a gente conseguir juntar as crianças agora, eu acho que é amizade para o resto da vida, creio, né? Que fica. E aí eu quero comentar, aproveitar que vou fazer uma consultoria aqui de uma ideia, mas as minhas crianças que vão começar agora, que a gente está falando sobre leitura, eu vou tentar criar grupinhos com eles, tipo assim, eu comprei um punhado de material agora de dueto, então eu vou tentar fazer muito com eles assim, você vai ter o seu grupo, você vai fazer essa peça com fulano, e aí eu vou dar uma peça para cada um fazer com o outro, eles são 6, se eu não me engano, então eles vão fazer 6 peças para fazer uma com cada um, para eles assim, você vai ter que chegar mais cedo ou ficar depois para ensaiar ou marcar de fazer com outra criança, para eles criar essa interação maior, porque tipo assim, eles vão ter que ter responsabilidade de marcar ensaio, de chegar mais cedo. Eu vou tentar fazer isso até para isso, para ver se eles criam uma interação maior entre eles. O que você acha da minha ideia, mocinha? Eu acho ótimo. Exatamente isso que tem que fazer. Uhum. E aí, mais uma perguntinha que surgiu aqui quando você falou de trazer as famílias para as aulas coletivas. As aulas coletivas, eu vou falar aqui das crianças a primeira turma, sei lá, a partir de 3 anos, né? Vamos falar. É obrigatório ser o mesmo pai, a mesma pessoa que está acompanhando a criança em casa? Como é que você trabalha isso? Porque muitas vezes... Na realidade, assim, famílias fazem opção, né? Como o sábado, como nossas aulas em grupo é sábado, em geral tem vindo o pai da criança para trazer e assiste. E adora assistir, né? Durante a semana, quem traz para a aula individual, em geral, é a mãe. Então, ou é vice-versa, né? Eu não sei como é que a cada família se vira para ter esse tipo de atividade, mas é gostoso a gente ver que a família está cuidando da criança. Uhum. É porque era uma dúvida que eu tinha, porque algumas aulas minhas coletivas eu passo algumas atividades, mas eu tento fazer uma coisa completamente diferente do que acontece na aula coletiva, na aula individual. Então Sim. ficou legal porque, tipo assim, tinha mãe falando assim, nossa, tá legal porque tem vez que é ela que tem uma tarefinha, alguma coisa da aula individual, e o pai, que algumas vezes vem trazer, tem uma coisa completamente diferente para trabalhar. Então é muito bonito isso de juntar. E aí tenho algumas famílias que os pais trabalham no sábado, por exemplo, mas aí vem as avós, né? Os avós que vêm acompanhar. Então eu ficava assim, será que como é que ia ficar isso? Mas eu vejo assim a parte técnica mesmo, essas coisas que é o individual mesmo, a gente está trabalhando na aula individual, né? Então não precisa não precisa me preocupar tanto. Ah, legal, ótimo. Shinobu, da minha parte aqui, das minhas perguntas, dos meus questionamentos, eu estou muito satisfeito com tanto que eu aprendi aqui. Eu queria ver se mais alguém tem alguma pergunta, se você tem mais alguma coisa para falar. Senão a gente vai falando de coisas à toa até as 2 da manhã, como você falou que queria. Eu acho que é isso. Se alguém tiver perguntas. A primeira pergunta aqui era que quando você vai para Salvador, mas eu primeiro preciso saber Goiânia primeiro, né? O Salvador, depois que me tornei teacher trainer, acho que nunca mais fui. Então, eu não certifiquei ninguém lá. A não ser que alguém de Salvador tenha vindo, né? Que nem o casal que era do projeto Alto do Céu, que foi fazer em São Paulo comigo, né? Aí essa pessoa perguntou de quantas pessoas precisa para a filosofia, né? Então, a filosofia pode ter até 50 pessoas. É o máximo de quantidade de pessoas que podem fazer o curso.
Legal, já estão fazendo aqui, já estão marcando aqui, não sei se está seguindo os comentários aí, mas já estão fazendo uma turnê sua já aí, ó, um tour. Começa em Goiânia, passa no Sergipe, tem Salvador. Na realidade, o que eu já falei para a Luciana que organiza todos os meus cursos para mim, que eu quero agora ficar só em Campinas, não viajo mais. Só Goiânia, só. Todo mundo fala. Ai. Aí você vai colocar o Fábio para fazer a turnê, então, agora. Exatamente. Tomar Eu estou muito feliz, porque eu fiz com você em 2014. Eu vou até contar para você de novo, eu não sei mas eu acho que eu já te contei isso, como é que foi a minha historinha quando eu te conheci. Mas aí eu fiquei feliz porque a primeira turma de filosofia do Fábio foi aqui, né, em Goiânia, agora em fevereiro. Uhum. E foi muito legal, ó. Rapazinho, gente boa, gostei dele. Eu vou ficar de olho nele aqui. Mas foi muito bom. Nossa, foi muito legal fazer com o Fábio. E fazer a revisão, acho que eu fiz agora, foi minha terceira. Mas só para complementar a minha historinha com a Shinobu, vou aproveitar aqui enquanto se alguém digita alguma pergunta, alguma coisa. Mas a Shinobu veio aqui em 2014. Eu já trocava e-mails com a Shinobu. Eu comprei, acho que umas 3 vezes livros para alguns amigos aqui, o Educação e Amor. Não sei como consegui seu e-mail na época. E você ficava mandando mensagem, vai ter um curso aqui de Suzuki. Eu, beleza, que legal. Vai ter um retiro. Tá, e aí a Shinobu veio aqui em Goiânia e foi à universidade, né? Foi a Sônia. A Sônia que trouxe e tudo mais. E aí eu tava na época na UFG eu era, acho que era monitor alguma coisa e participei como monitor. E aí quando eu vi lá que ia ter o curso da Shinobu, de filosofia e livro 1 também, eu falei, não, eu quero ser o monitor dela, porque tipo assim, acompanhar, buscar as coisas para ela. Aí me colocaram com a Shinobu. E aí foi muito legal porque o Ricardo Palmezano, hoje ele está em Brasília. E aí ele veio, né? Eu sentei do lado dele para fazer filosofia, e o filosofia foi gratuito. E o de violino 1, eu não me lembro o valor, mas foi bem baixinho mesmo. E aí o Ricardo, assim, a gente conversou lá, tipo, nos primeiros dias, e ele falou assim, você vai fazer o de violino? Eu, não, vou fazer isso não. Na época eu estava muito apertado, era muito pouco, mas assim, era aquele dinheiro que você fica assim, não, será que vai, não vai? E aí e ele falou, você tem que fazer, porque esse curso é transformador e tal. E ele foi fazer na minha cabeça do primeiro para o segundo dia. E no curso de filosofia eu fiquei assim, eu vou fazer esse curso. Assim, é o curso aqui da faculdade, é de graça, eu tô lá, eu sou monitor, vou ganhar horas. E aí a Shinobu começou a falar, nossa, isso é interessante, primeiro dia. Aí no segundo dia, eu até lembro que você estava no hotel próximo da minha casa, né? E aí eu te perguntei, se você quiser carona que eu te levo, não sei onde você tá. E você, não, eu tô com o Rafael, tenho ônibus, tal, beleza. Super séria, Shinobu, super séria. Aí eu, tá bom, me ofereci. Aí no segundo dia, eu acho que deu problema de horário. Aí você chegou e falou assim, o meu hotel é em lugar tal, dá pra você me levar? E o hotel era 3 quadras da minha casa. Eu falei, nossa, do lado da minha casa dá pra te levar. Aí você, não, então beleza, amanhã, tal hora, esteja no hotel, eu já vou com você. E aí o Rafael foi, aí tinha professora de contrabaixo também, que eram os que gostavam do horário. Aí eu virei, aí eu falei, nossa, isso é que é um monitor legal. E aí foi muito engraçado, porque eu fiquei, gente, esse negócio Suzuki não é o que me falavam, não é só tocar as musiquinhas. E a Shinobu foi dando um punhado, começou a colocar vídeo, começou a mostrar como é que era tal. Você deu aula, inclusive, para alguns alunos meus. Então, essa foi a história. Gente, acabou a live. Você quer falar mais um pouquinho? Faltam 20 segundos, Shinobu. Então, tá bom, então a gente vai voltar mais uma, beleza? Terceira parte. E eu vou terminar minha historinha, que tá muito legal. Voltamos na terceira parte.